Fala, Galo! Agora você tem também o short, o comentário mais curtinho do pós-jogo entre Atlético e Grêmio. Grêmio e Atlético, o jogo lá na Arena do Grêmio, o primeiro jogo depois daquela confusão climática que aconteceu e que inundou o Rio Grande do Sul. O Galo vence por 3-2 o time do Grêmio e a gente vai fazer um bate-bola esperto, eu e o Juan aqui, sobre os pontos mais importantes da partida, né, Juan? Exatamente, uma vitória importante. Primeiro a gente tem que ressaltar que, claro que o desempenho tem ficado de lado, mas o mais importante era a vitória. O Galo tinha que conquistar os 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Já passou da hora do Galo realmente engrenar na competição, engatar uma sequência de vitórias para subir na tabela. Claro que o desempenho ficou devendo, a gente vai falar muito sobre isso, mas o mais importante veio, que era o resultado, eram os 3 pontos, porque o Galo tinha que vencer o Grêmio lá no Rio Grande do Sul. Boa, Juan. E aí, o seguinte, vamos começar com uma reflexão básica. O Galo, logo no seu primeiro tempo, o Daverson consegue a expulsão de um jogador do zagueiro do Grêmio e o Atlético fica com um a mais, jogando com 3 volantes, e esse é o primeiro ponto da nossa bate-bola esperta aqui. Nem sempre jogar com 3 volantes e jogar com um a mais condiciona, se você não souber usar o espaço, que isso se torne a seu favor, Juan. Exatamente, mesmo com um tripé de volantes, e aí eu acredito que o Milito escolheu isso muito mais pensando em anular o meio de campo do Grêmio, que tem muita qualidade, como Monsalve, Cristaldo, Vilha Sante, Soteldo, o Atlético seguiu cedendo espaço por dentro, na entrada da área. Em 2 oportunidades, o Braith White e o Monsalve conseguiram ir cortando os jogadores do Atlético, ficar cara a cara com o Everson, que fez uma grande defesa no chute do Monsalve. E também não funcionou porque os 3 volantes tiveram uma partida muito abaixo. O Otávio, que tem uma regularidade absurda, hoje teve um pouco abaixo. O Alan Franco e o Fausto Vera não tiveram um bom jogo, algo raro da gente comentar. E eu acho o Milito muito conservador, Betinho. Mesmo quando o Galo passou a ter um jogador a mais com 20 minutos, eu acho que ele poderia ter mexido imediatamente, tirar um desse volante para colocar um jogador mais criativo, o Rubens, para dar mais dinâmica nesse meio de campo, para acelerar, levar mais perigo, porque ficou um meio de campo muito burocrático. O Grêmio recuou as suas linhas, tirou espaço e você não tinha nenhum jogador mais criativo nesse meio de campo para ajudar a furar o bloqueio do Grêmio. E aí alguns aspectos importantes. O Galo teve 72% de posse de bola, a gente sempre fala disso, mas foi eficiente em um dado momento da partida? Não, pelo menos na nossa ótica. A gente comentou aqui que o Atlético fez uma boa partida contra o São Paulo na sua proposta, mas hoje o Atlético teve na carregada do Scarpa, que desejava muito ganhar, que estava incomodado. O Scarpa tem muito senso de incomodar, o senso de incomodância. Ele não fica satisfeito quando o time não está desempenhando. E ele começou a se associar com o Brian Palacios, e aí a gente ficou até um pouco desesperado quando sai o Gustavo Scarpa, entra o Palacios, só que o Palacios pega a bola, põe debaixo do braço e resolve a partida. Para nós, né, que elegemos o melhor em campo, e hoje sempre fazendo valer aquela questão. Precisamos de ter um quebra-linhas, aquele cara que chama 4. O Atlético hoje condiciona a sua vitória a Brian Palacios, não é isso, Ron? Com certeza, o Grêmio com 2-0 no placar e no segundo tempo dentro de casa recuou como pôde, começou a colocar a cada substituição mais um zagueiro, mais um volante, o zagueiro Natan, o Jeromel, o volante me faltou agora os volantes do Grêmio, mas colocou mais 2, o Edenilson e mais outro volante, passou a recuar. Então com um bloco mais baixo e cedendo cada vez menos espaço, você precisa ter um jogador da velocidade, do drible, para na jogada individual tentar algo diferente e furar o bloqueio, e o Palácio foi esse cara. O Bernard não conseguiu fazer Dodge, isso pelo né? lado esquerdo, o Dodge já começou como titular. Dodge, exato. Então pelo lado direito o Palácio foi muito bem, conseguiu nesse drible levar alguns perigos. Pelo lado esquerdo o Bernard não conseguiu fazer, mais uma partida abaixo do Bernard, mas o Rubens no segundo tempo entrou e conseguiu dar conta do recado. Então é mais um jogo que escancara essa questão de que a gente precisa ter jogador que quebra linhas, e com a ausência do Alisson, que está lesionado, o Palácio vai ter que ser esse cara. Pois é, e aí o Alisson perde um pouco de espaço nesse momento, até porque agora torna-se escalável por ter feito uma boa partida. Ele se condiciona a pleitear alguma coisa, porque hoje, basicamente, ele foi protagonista em trazer 3 pontos para Belo Horizonte. Assumiu a responsabilidade de cobrar o pênalti do gol do empate, participou ainda do terceiro gol. Então, partidaça do Palácio, chama muita atenção
o quanto ele chamou a responsabilidade, e é jogo para dar confiança, né, Betinho? O Milito falava há pouco na coletiva que os jogadores, faltavam confiança, esses jogadores, é uma vitória, além da vitória contra o São Paulo, essa virada é para dar confiança para todo mundo, principalmente aqueles que participaram diretamente dessa virada. Pois é, e aí a gente tem que, se a gente fala de um ponto positivo, de 2 pontos positivos, muito positivos, que foram Scarpa na partida, Scarpa parece que é chovendo molhado, porque não consegue conceber uma derrota antes da partida terminar, ele aceita isso depois, mas durante o jogo ele fica indignado e buscando mesmo trazer alguma coisa diferente. Destoa, o semblante dele destoa em relação aos demais, né? Tá incomodado com a atuação ruim, a bola não tá chegando. E aí ele aproveitou disso tudo, do desejo que tava o Brian Palácio, falou assim, vai ser aqui que a gente vai trabalhar. Aí o Milito faz a substituição, mas aí a gente tem que falar, se a gente falou de 2 pontos positivos, temos que falar que os 3 volantes, a princípio, não funcionaram, e temos que falar de uma coisa que é chata, do ponto de vista da gente, que gosta, que tem histórico, mas o Bernard fez hoje sua 13ª partida, jogou talvez 2 boas partidas, uma contra o Juventude, outra contra o Vasco, mas ainda é pouco pelo que se espera dele. Jogou pelo lado esquerdo hoje, mas ele não consegue. E hoje não era talvez pra gente pensar no Palácio protagonista. Era pra gente pensar no Bernard carregando a bola e colocando debaixo do braço. Se a gente pega o histórico do Bernard nessa passagem do Atlético, os primeiros 11 jogos, o comentário nosso padrão era, cara, não tá legal, o Bernard tá muito encaixotado, ele tá jogando muito centralizado nessa faixa onde é muito povoada, você tem zagueiro, tem volante, ele não tá bem fisicamente, não tá tendo condição de proteger a bola, quando ele recebe ele não consegue pensar o jogo, então não tá legal. A gente comentava que gostaria de ver o Bernard um pouco mais caindo pelos lados, onde ele, por mais que ele esteja mais distante do gol, mas ele vai ter mais tempo para receber essa bola, para dominar, para levantar a cabeça, para pensar a jogada, decidir se ele vai tentar um drible, uma jogada coletiva com o Arana, se vai cruzar, se vai finalizar. E no jogo de hoje ele jogou dessa forma, ele jogou aberto, como um ponta. Igual o Scarpa jogava muito agudo pelo lado direito e no segundo tempo o Palácios, o Bernard tinha esse mesmo posicionamento pelo lado esquerdo. E não funcionou, foi mais um jogo abaixo do Bernard, e algo que a gente comentava aqui, Betinho, a sensação dele um pouco tímido, com o pé atrás, de tentar uma jogada individual, um pouco retraído, que poderia ser muito importante essa jogada individual no primeiro tempo, principalmente quando o Grêmio teve o jogador expulso e estava 0-0, ainda 1-0, mas ele sumiu do jogo. Teve um cruzamento importante, o Alan Franco perdeu um grande gol na pequena área, mas o Bernard tá devendo. E essa questão dele, esse receio dele de tentar a jogada individual, de ser protagonista, é o que preocupa mais. E aí, a gente batendo essa bola muito esperta mesmo com vocês, o Milito vai a pergunta que eu vou fazer pro Juan e pra vocês que vão comentar aí depois. Será que o Milito errou no primeiro tempo e acertou nas modificações no segundo? Porque, olha só, ele tira o Otávio e o Fausto Vera logo no início do segundo tempo. E coloca o Otávio, o Brian Palácios e o Eduardo Vargas. Ambos funcionaram. O Vargas fez o gol muito em construção também do Brian, mas o Brian Palácios funcionou e o Vargas funcionou também. Então, foram decisivos. Podemos considerar que o Milito foi infeliz no primeiro tempo e totalmente feliz no segundo tempo? Sim, a proposta de jogo do Atlético não funcionou no primeiro tempo. A grande novidade que foi esse meio de campo com o tripé não funcionou, cedeu espaço pro Grêmio, que quando tinha 11 jogadores, não cedeu espaço pro Grêmio com um jogador a mais, então não funcionou. O Otávio teve uma partida abaixo, o Alan Franco teve uma partida abaixo, o Fausto Vera, a bola não chegou pro Daverson em momento algum, o Bernard não funcionou pelo lado esquerdo, então a ideia de jogo do Atlético não funcionou no primeiro tempo. Se a gente pega as substituições, ele tira o Fausto Vera, que fez um jogo ruim, para a entrada do Vargas, que participou pouco, mas foi decisivo, marcou gol importante. O Otávio, que teve uma partida abaixo, colocou o Palácio, que foi o cara do jogo, decisivo. Tirou o Bernard, que foi muito mal, e colocou o Rubens, que na minha opinião foi muito bem pelo lado esquerdo, uma dobradinha com o Guilherme Arana, que eu gostaria de ver mais. Nesse momento do Bernard, até gostaria mais de ver o Rubens ganhando espaço. Tirou o Daverson, que foi muito mal, para colocar o Cadu, que aí tudo bem, participou pouco. E ele tira o Scarpa, que surpreendeu, mas ele coloca o Allan Kardec, que com a desconfiança de todo mundo, conseguiu encontrar aquele segundo pênalti que deu início à virada do Atlético. Então, se no primeiro tempo ele teve mal, a equipe não funcionou coletivamente, não à toa a gente teve tantas atuações individuais ruins, o que mostra que o coletivo não funcionou, mas no segundo tempo, com as substituições, jogadores que foram decisivos ou que entraram muito bem. Isso pode deixar uma análise pra gente, ó. Se ele errou tudo no primeiro tempo, ele conseguiu mudar o cenário de jogo
com uma leitura de segundo tempo que funcionou. E ter acertado no segundo tempo não tira o fato dele ter errado no primeiro. Nada a ver. Ter errado no primeiro não anula o fato dele ter acertado no segundo. E aí que vale uma grande questão que a gente vai chegando ao final aqui, que é o seguinte. O Atlético, no meio de semana, enfrentou o São Paulo e muita gente falou que o Atlético teve sorte de vencer o São Paulo. Não, o Atlético teve uma proposta totalmente bem desenhada, bem definida e venceu o São Paulo. Sim, poderia ter ficado empatado, o Atlético queria sair vivo de lá e ganhou mais do que até se esperava. Tudo bem, São Paulo estava mais estruturado, tudo bem, mas não foi, de fato, uma sorte do Atlético. O Atlético teve uma proposta clara. Mas o Atlético sofreu alguns pequenos. O Atlético enfrentava o São Paulo, que está em melhor fase, campeão da Copa do Brasil atual. Tava com o Zubeldia em ataque. Lucas Moura, Caleri, Luciano, Wellington Rato. Mas hoje a gente pode condicionar que se o Atlético foi muito estratégico no jogo contra o São Paulo, hoje a gente pode considerar que o Atlético teve mais sorte do que? Do que juízo. Hoje, realmente, a partida contra o São Paulo, o Milito deixou claro na coletiva que ele tinha uma proposta muito clara, que era de se defender bem, de tirar o espaço da equipe do São Paulo, e isso o Atlético fez muito bem. Se a gente pega os 90 minutos como um todo, na maior parte do jogo o Atlético teve muito seguro e o São Paulo não levou perigo. Mas o Everson fez uma grande defesa no chute do Wellington Rato, teve a cabeçada do Lucas Moura. Alguém tinha expectativa de que em 90 minutos São Paulo não ia criar nada? São Paulo com Caleri, Luciano, Wellington Rato, com Lucas Moura, com Morumbi lotado, uma equipe muito equilibrada, no momento melhor do que o Galo. Então, assim, no geral, o saldo foi muito positivo. O empate já seria um grande resultado. Na bola parada, o Galo ainda decidiu. O jogo de hoje, a proposta não funcionou. Se contra o São... e outra coisa. Mas contra o São Paulo, o Atlético não atacou bem. Concordo, o Galo criou muito pouco com bola rolando. Mas a proposta era outra, porque até atacando, o Galo estava defendendo. E ele deixou muito claro, segurei o Guilherme Arana pra gente ter um jogador a mais pra ele compor defensivamente, como o Abel pra anular. Exatamente, então até atacando, a proposta era defender. O jogo de hoje não, o Atlético precisava atacar. Apesar dos 3 volantes, o Atlético também precisava construir. E isso não funcionou. Aí o Atlético foi mal defensivamente e também ofensivamente, mas o Milito conseguiu corrigir no segundo tempo com a entrada de vários jogadores que tiveram muito bem. O Palácios e o Rubens muito bem, o Vargas sendo decisivo, participando da virada, até o Allan Kardec participou. Então, eu vejo dessa forma a diferença. Pois é, então agora 11 dias de parada, o Atlético volta a jogar contra o São Paulo no dia 12. E muita gente pergunta, o Atlético tem que jogar assim, o Atlético tem que jogar assado. Pensamos aqui, conversamos em vários programas, não tô falando por ninguém, tô falando de coisas que a gente já conversou aqui, que o Atlético tem que analisar cada jogo como uma situação, analisando o adversário e tudo que aquele adversário pode fazer para gerar estragos ao Atlético. Mais uma vez, sempre digo que um time que se dá bem é o time que é organizado defensivamente, mas que desorganiza o seu adversário. Então o Atlético precisa de ser um time que bagunça o adversário e por isso sempre desejamos que o Atlético tivesse um meio-campista que conduza o jogo com mais qualidade, coisa que faltou hoje no primeiro tempo, que a gente espera do Bernard e do Zarate. O Zarate está lesionado, e que o Atlético tem essa capacidade maior de fazer as transições com mais velocidade, para poder dar a esse ataque do Atlético que tem sido um pouco inoperante em algumas partidas, mais vividez. Então, Galo contra São Paulo tem que analisar o contexto do jogo, e nenhum jogo é igual ao outro. Quem é humilde sabe que você tem que estudar o adversário, e é assim que o Atlético tem que fazer para passar de fase. Não é isso, Juan? Exatamente. Cada jogo tem o seu contexto. Contra o São Paulo no Morumbi, será que faz sentido você jogar de uma forma tão exposta, dar campo para o adversário contra-atacar, com o Lucas Moura, com o Wellington Rato, você pressionado, jogando fora de casa, jogo de ida de Copa? Será que faz sentido você se expor tanto? O Milito optou por se defender muito bem e conseguiu, deu certo. Mas tem outras partidas que isso não vai funcionar. Provavelmente contra o Fluminense, que vai ter o Mano Menezes com uma forma mais reativa, não faz sentido se você só se defender, você também tem que tentar furar. Então cada jogo tem o seu contexto. E o que funcionou contra o São Paulo não quer dizer que vai funcionar contra o Grêmio, e o que funcionou em outros jogos não quer dizer que funcionaria contra o São Paulo. É isso que a gente gostaria de ver. O Atlético que em determinados jogos reconhecesse a dificuldade, assumisse menos riscos, se tornasse menos exposto, em outros jogos onde ele tem que buscar a vitória, buscar o protagonista, aí sim um Atlético que vá pra cima, que vai em busca do resultado. E aí, Betinho, só pra finalizar aqui,
Resultado muito importante, o Atlético conquista 3 pontos fora de casa, que seja uma virada no Campeonato Brasileiro. Com a derrota de momento, o Galo ia ficando a 11 pontos do G6, que poderiam ser 12 Seria pontos. ultrapassado pelo Grêmio, inclusive. Seria ultrapassado pelo Grêmio, que 2 rodadas atrás se falava em lutar contra o rebaixamento. Então uma vitória importante para você pontuar no Campeonato Brasileiro, que já passou da hora do Atlético dar essa engrenada na competição, conseguir uma sequência de vitórias. Mas o jogo contra o Fluminense, o Milito bateu muito na tecla de confiança dos jogadores, de autoestima, da questão anímica desse grupo. E venceu o São Paulo no Morumbi em meio a uma crise, Morumbi lotado. E venceu o Grêmio com essa virada maluca, com gols 95 aos 96, é jogo para dar confiança pro grupo. E agora o Atlético vai para essa pausa da data FIFA, 11 dias até a partida contra o São Paulo no jogo da volta, e é para mudar tudo, mudar a questão anímica, para alinhar o trabalho, alinhar a questão defensiva, alinhar a questão ofensiva, e o Atlético voltar dessa data FIFA com chave virada, e aí voltar seu foco para a Copa do Brasil, para a Libertadores, que tá chegando a parte decisiva da temporada. E internet boa para sua empresa, pro celular, é implantar 41410955. Venha pelo Fala Galo que você vai ganhar a instalação e um mês gratuito. E brinque com responsabilidade na KTO, até porque aqui a diversão acontece para maiores de 18 anos. Use o código Fala Galo. E para dizer o seguinte, o Atlético hoje vence muito no ímpeto e no desejo de vitória do Brian Palácios. Fica para ele o destaque positivo que se coloca uma grande pulga de opção, uma pulga positiva na cabeça do Milito para ser escalável. Se torna escalável para mais minutos. Brian Palácios, que carregou a personalidade hoje, que talvez tenha faltado um pouco pro nosso querido Bernard, que daqui a pouco vai voltar e se ajustar também. Valeu, um abraço para vocês, até mais.